Tá certo? Ok. Bom, vamos dar uma olhadinha, como sempre a gente faz, né? Vamos dar uma passadinha rápida em nossa sala de aula para a gente se situar, olhar alguma coisa e depois nós vamos tratar de uma temática diferente, uma temática que eu quero trazer para vocês. Na verdade, essa temática eu queria ter. De certa forma, vacilei um pouquinho, porque hoje eu vejo que ela teria sido bem interessante, antes, inclusive, de tudo, né? Como temática introdutória para as nossas discussões, para a nossa disciplina. Mas não deixa de ser importante que a gente retome ela agora, porque eu acho que ela tem valor, justamente tratando do assunto Professor 4.0, à luz desse momento que a gente vive, né, em relação às tecnologias. Mas eu acho que vai ser interessante, mas antes de entrar no tema, vamos dar uma passadinha na nossa sala. Eu aproveito e dou uma olhada na sua questão em particular. Renê está por aqui. Ó, Renê, aproveitando aqui para olhar, né? Veja, observe bem o que está sendo pedido aqui, tá? Então, essa atividade é uma atividade que exige um pouco mais, é um artigo de opinião, né? É um artigozinho que vocês vão escrever, trazendo ali as suas posições pessoais, a partir da leitura de um texto que eu recomendei e a partir da leitura das próprias netiquetas que estão lá na apresentação, na descrição da atividade, tá? Então a netiqueta é fundamental, outra coisa. Isso aqui particularmente não responde e não atende aquilo que está sendo pedido. Então observe bem o que está sendo pedido aqui, tá? Para cumprir essa atividade da forma como está sendo colocado. Não sei se você mais embaixo colocou isso. Tá. E outra coisa, pessoal, ó, que eu desejo? Quando vocês clicarem aqui, vocês vão clicar aqui em responder, tá certo? E vão vir aqui, ó, em avançado, para vocês poderem anexar o arquivo. Que eu não quero que você escreva o texto aqui. Eu quero que vocês salve o texto em PDF, no formato em PDF, e anexe o texto. Para fazer isso, tem que clicar aqui em avançado, para ficar disponível o campo de anexar o arquivo, tá? Senão você não consegue fazer o anexo do arquivo. Tá? Então, todos eles, Maria Bethânia colocou aqui, eu fiz também algumas observações. Aqui, Adriana já recebeu a nota. Maria da Guia já recebeu a nota. A Iuana, né? Iuana já recebeu aqui a nota. Mônica também. Renê já está aqui, ó. A nota já está aqui. Teógenes diz aqui. Fabiana. Joilma, tal. Aí deixa eu ver aqui, ó. A Adriana que tá mandando agora. E você? Adriana, você, né? Que eu ainda não avaliei. Você mandou dia 28 de junho? Não. Uma atividade que pouca gente ainda tinha feito, também não sei agora essa semana e tal, foi o questionário, né? Então eu queria que vocês dessem uma olhada, fizessem o questionário. Eu até aconselho olhar aqueles vídeos primeiro, porque eles vão ajudar vocês a responder
o questionário, os vídeos que estão indicados lá, né, sobre letramento digital, que estão indicados lá para vocês fazerem um trabalho, o artigozinho que eu pedi. Então, assistirem primeiro o vídeo vai ajudar vocês a responder esse questionário, tá? Então, aqui na sala de aula, da semana passada, eu já dei a explicação, a gente ainda tem um tempo aí pela frente, é importante que vocês estejam colocando em dia as atividades, tá? Eu realmente vi, essa semana estive realmente meio atarefado e tal, e não olhei com calma para ver o que vocês produziram. Lembrando também, pessoal, que é importante que vocês façam a avaliação institucional, tanto a avaliação global quanto a avaliação do professor. Então, terminou uma disciplina, vem aqui ó, na avaliação do professor, clica ali, vai para o formulário e faça a avaliação da disciplina. Todas as disciplinas, tá? Qualquer disciplina que vocês terminarem, podem entrar aqui na minha sala, entrar para o formulário e fazer a avaliação do professor, ok? E da disciplina. E a avaliação global, pelo menos uma vez a cada semestre, vocês estarem colocando em dia, ok? Eu queria então retomar com vocês, trazer vocês para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema aí, que deveria ter sido um tema introdutório, pensar nesse tema para introduzir a disciplina nesse semestre com vocês. Eu não fiz isso, acabou passando, mas está em tempo ainda de retomar e fazer essa análise que eu acho que é legal, é interessante, tá? Que é pensar sobre a educação 4.0, os desafios que nós temos diante de nós, pensar nesse contexto do professor 4.0. A ideia é apresentar um quadro, né, de onde nós estamos e como nós chegamos até aqui, tá? Então, nós decidimos trazer essa temática para essa reflexão hoje. Mas quando a gente pensa nisso, o que é isso? O que é o professor 4.0? Né? O que significa essa expressão? Quem é esse professor 4.0? Que mudanças no modo como ele ensina, como ele aprende, precisa ser por ele experimentada, né? Para que ele responda às demandas que são feitas a ele, né? Então, como pensar isso? Para responder a essa pergunta, se faz necessário entender o contexto, né, que ilumina aí esses conceitos aqui envolvidos, como, por exemplo, o termo 4.0. O que significa isso, né? Essa expressão, pessoal, 4.0, é, na verdade, uma adjetivação para tudo aquilo que está relacionado com as tecnologias digitais. Se aplica esse adjetivo ao fenômeno da expansão sem precedente das tecnologias e as coisas que estão relacionadas a ela. Por exemplo, o conceito de tecnologia. Entende-se aqui por tecnologia toda forma de aplicação da ciência. Entende-se por ciência como sendo a sistematização do conhecimento produzido pela humanidade. Ou seja, então a tecnologia é tudo que o homem produz para o seu uso produtivo como resultado do conhecimento que ele construiu, né, ao longo da história, tá certo? Desde uma faca esculpida na pedra, usada, né, para defesa pessoal lá na antiguidade, nos primórdios, né, até o mais sofisticado robô dotado de inteligência artificial, capaz de identificar e interagir com o mundo ao seu redor, enfim, tudo tecnologia, é tudo aquilo que o homem desenvolve a partir do conhecimento que ele acumula. A tecnologia é a aplicação da ciência. Essa adjetivação, ela surge no contexto da história da chamada Revolução Industrial, né, que foi marcada por 3 fases até este momento. Então, queremos apresentar um rápido resumo dessas 3 fases da Revolução Industrial por uma razão simples.
a razão de que a mudança de cada uma dessas fases foi definida por mudanças nas estruturas tecnológicas que sustentavam essas fases, trazendo consequências sociopolíticas, econômicas importantes que afetaram as práticas educativas em cada um desses momentos históricos. Então, é importante a gente entender, para que a gente possa se situar nesse contexto, educação 4.0, de onde vem isso? Da Revolução Industrial, que teve 3 fases iniciais. Na verdade, nós estamos ainda nessa terceira fase, agora já entrando numa quarta fase, né, que é a Indústria 4.0. E é daí que advém esse termo, essa expressão 4.0, e por isso é interessante a gente entender esse contexto histórico para compreender o momento que nós estamos vivendo. A primeira Revolução Industrial ocorreu lá na Inglaterra, né? Iniciando por volta do ano de 1760, quando os primeiros motores a vapor foram produzidos e introduzidos nos pátios das fábricas que estavam ali surgindo, né? Essa mecanização proporcionou melhoria no processo produtivo, já que a força do ser humano foi substituída pela força artificial gerada pelos motores, né? A principal característica dessa primeira revolução industrial é então a substituição da manufatura pela maquinofatura, né? O trabalho artesanal dá lugar ao trabalho mediado pelas máquinas, que eram as tecnologias da época. As primeiras indústrias são voltadas para a produção têxtil, né, naquele contexto, com um grande aumento de produtividade, devido justamente à inserção das máquinas de fiar, o tear mecânico, a máquina a vapor, né? E no contexto dessa primeira revolução industrial, novas relações de trabalho se estabelecem, né? É quando surge o trabalho assalariado e começa a divisão social do trabalho, né? Nasce ali o capitalismo industrial, substituindo o capitalismo mercantil que predominava até então, que era o capitalismo que estava relacionada ao comércio. Basicamente, toda a economia girava em torno apenas da troca de mercadorias, de comércio e tal. Aí entra a indústria e aí nós entramos numa outra fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, tá certo? Essa primeira revolução industrial fica basicamente circunscrita ali à Inglaterra e termina por volta do ano de 1850, quando tem início a segunda revolução industrial. A mudança na matriz tecnológica usada nos meios de produção que marcaram ali a primeira fase, esse primeiro momento da indústria, né, traz implicações. A educação, por exemplo, ficam ali circunscritas à Inglaterra, que é onde aconteceu esse fenômeno, esse movimento, né, exigindo uma maior disseminação do processo de alfabetização da população para que essa população pudesse ser empregada agora na indústria que estava ali nascendo. As pessoas já haviam um índice muito grande de analfabetismo e as pessoas precisavam pelo menos saber ler para poder operar as máquinas, para poder ler as orientações, né, os manuais, e poder se localizar no espaço da fábrica e etc. Então essa competência era exigida das pessoas. Então a educação sofreu uma demanda naquele momento, porque precisava pelo menos alfabetizar aquelas pessoas para que elas tivessem condições de ter acesso ao mercado de trabalho. A segunda revolução industrial, ela ocorre uma continuidade da primeira. É uma sequência, uma continuidade da primeira revolução industrial, corresponde a um processo evolutivo das tecnologias, que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase ela se iniciou na metade do século XIX, né? 1850, mais ou menos,
e se estendeu até meados do século XX, finalizando com durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E essa segunda fase da Revolução Industrial, ela pode ser resumida com os seguintes destaques. Também tem início na Inglaterra, né? Mas ela não fica circunscrita à Inglaterra como aconteceu na primeira fase. Logo, ela se estende para outros países da Europa, principalmente França e Alemanha, e também para os Estados Unidos e para o Japão. Tá? A principal característica dessa segunda Revolução Industrial é a substituição da sua matriz energética, né? O carvão e a energia a vapor dão lugar à eletricidade e o petróleo. Tá? Novas técnicas de produção são inseridas no processo, né? No ambiente produtivo, e ocorre uma diversificação da indústria, tá certo? Sai da área têxtil e ganha outras áreas, principalmente a área da energia elétrica e a área química. Então, muitos produtos começam a ser produzidos a partir da indústria química, que começa a florescer nesse período da segunda Revolução Industrial. Ocorre ali aumento de lucro e o início do capitalismo financeiro. Tá? Nesse período, há a substituição do ferro pelo aço na produção dos bens, né? Na produção dos maquinários, etc. Criação de antibióticos com o florescimento da indústria química, né? Invenção do telefone, invenção da televisão, invenção da lâmpada incandescente, né? Uso de máquinas e fertilizantes na agricultura. A agricultura ali começa a ser também mecanizada, né? E nessa segunda Revolução Industrial, novas relações de trabalho começam a se estabelecer. Relações conhecidas ali como Taylorismo, Fordismo. Eu não sei até que ponto vocês viram isso, mas é importante compreender isso para a gente perceber o momento que a gente está vivendo. Porque cada uma dessas revoluções provocaram implicações na educação. Nessas novas relações de trabalho, essas relações de trabalho são pautadas aí pelo pensamento liberal, né? Desenvolvendo relações capitalistas de produção, e a mudança de matriz tecnológica permitiu a substituição de mão de obra pelas máquinas, dando origem ao processo de automação. Na educação, começa ali, naquele momento, a haver um movimento pela universalização da educação, começando ali pelos países que foram inicialmente alcançados pela Revolução Industrial, né? Atingindo vários outros países. A terceira Revolução Industrial também é chamada de Revolução Técnico-Científica, ok? Essa terceira revolução se iniciou com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, período em que começa a acontecer um avanço tecnológico até então nunca vivenciado, né, na história. Ocorre o aprimoramento de técnicas que abrangeu não só o processo produtivo, tá certo? Mas também a ciência. Surgem então as indústrias de alta tecnologia. Veja, a ciência é fortemente impactada por esse movimento, por essa revolução, por essa terceira revolução industrial, que na verdade é o momento em que nós vivemos, tá? As indústrias de alta tecnologia vão florescer nesse momento, com destaque para a robótica, para a genética e para as telecomunicações, principalmente. Eu mesmo sou testemunha viva disso, passei por esse momento de transformações radicais da sociedade em função dessa revolução que aconteceu, né? Dessa terceira revolução industrial, com um avanço da alta tecnologia,
no mundo todo e nos alcançando de uma forma tão brutal, né? Mudando radicalmente nosso modo de nos relacionarmos, nosso modo de interagirmos, enfim, transformando radicalmente a nossa vida. Eu vivi isso de uma maneira muito intensa, né? Eu sou de origem analógica, eu nasci no mundo analógico completamente, né? Eu sou da época que a gente ia no banco, quando eu comecei a trabalhar foi assim, eu com 18 anos era sargento da aeronáutica, e aí quando a gente ia receber um salário, o salário ia lá no banco, chegava no caixa, entregava uma identidade, né? Dizia que queria retirar um valor, o banqueiro, o bancário lá pegava uma listagem em papel, localizava seu nome, né, sua conta, via o seu saldo, colocava o valor da sua retirada, te dava o dinheiro, né? No final do dia, essa listagem em papel ia para uma central para ser processado. No dia seguinte, uma nova listagem chegava ao banco, né, para que o bancário pudesse utilizá-la ali para novas operações. Acontecia dessa maneira. Hoje você chega no caixa eletrônico, coloca um cartão em cima, digita uma senha, uma contrassenha, coloca um valor e puxa o dinheiro embaixo, né? Imediatamente o seu celular toca, já avisando que houve um saque na sua conta, no valor que você definiu ali naquele caixa eletrônico. Hoje, realmente, a revolução que aconteceu nesse espaço curto de tempo, é por isso que a gente costuma dizer que, nesse momento, a profecia de Daniel, né, se cumpriu, né? A profecia bíblica de Daniel se cumpriu, profecia que diz: nos últimos dias a ciência se multiplicará, né? E é o que a gente vê de forma clara nesse momento da história que a gente está vivendo, uma multiplicação sem precedente da ciência em função desse avanço que as tecnologias da informação e comunicação produziram, né? Porque a troca foi muito eficiente de informações, agilizando esse processo de construção do conhecimento, né, permitindo que aplicações científicas pudessem ser produzidas com uma velocidade muito grande, ou seja, as tecnologias, novas tecnologias pudessem surgir com uma velocidade enorme, né, a partir dessa troca de conhecimento, a partir dessa interação quase que instantânea. Nesta fase ocorre o início da globalização, né, que nada mais é do que isso, né, essa facilidade de comunicação, de troca de informações no mundo todo. Então, as novas tecnologias desenvolvidas nessa fase possibilitaram que as informações fossem transmitidas de forma cada vez mais rápida, né, estimulando a interação entre as pessoas a nível global. Realmente o avanço das tecnologias foi permitido por conta de uma das tecnologias, né, que é a tecnologia da informação e comunicação, ou seja, o conjunto de tecnologias envolvidas nesse processo de comunicação digital permitiu o avanço de outras tecnologias, o avanço da ciência como um todo, né? Isso tudo provocando mudanças radicais também na educação. Houve um fomento muito grande da educação à distância, houve uma introdução muito forte das tecnologias digitais na mediação do processo de ensino-aprendizagem, né? Várias tecnologias começaram a ser inseridas, né? Entre elas, por exemplo, a robótica educacional, que é aí o meu objeto de estudo, o meu trabalho. Tudo isso, então, nós estamos vivenciando.
Nós estamos passando por esse momento da história da humanidade, né? E aí chegamos à quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, não é? A quarta revolução industrial é de onde vem a designação aí proposta na temática da nossa aula, que é o professor 4.0. A gente pensou na educação 4.0, no professor 4.0, a partir deste conceito que surge da história da Revolução Industrial, né? Passando pelas 3 primeiras fases, chegando aí a essa quarta fase, a fase que nós estamos começando a vivenciar, né? Todas as fases que a gente viu, cada uma delas teve implicações na educação, né? Então, nós ali na primeira Revolução Industrial, houve uma implicação ainda localizada mais ali na Inglaterra, né? Que era uma demanda por alfabetizar um número maior de pessoas para que pudessem ser absorvidas pelo mercado que estava nascendo, ali, o mercado de trabalho que estava surgindo, que eram as fábricas, né? Na segunda Revolução Industrial, há um aumento dessa necessidade numa escala muito maior, não só de alfabetização, mas ali na segunda Revolução Industrial surge também a necessidade de formar de forma mais específica para aquele mercado de trabalho, né? Então, trabalhadores para a indústria química, trabalhadores para a indústria elétrica, trabalhadores para as outras indústrias que foram surgindo, né? Então, houve uma diversificação de áreas, de indústrias, né, naquele momento histórico, o que exigiu formação específica de mão de obra para atender aqueles mercados que estavam sendo desenvolvidos, que estavam nascendo. Nós temos países que estão mais avançados, já entrando na quarta revolução industrial, em algumas áreas, né? Então, tem países que já está vivendo a indústria 4.0 em uma determinada área, mas não está vivendo essa revolução em outras áreas, né? O Brasil, por exemplo, vive uma experiência de revolução 4.0 na agricultura, no agronegócio, né? Então, diversas áreas adotaram essa designação para caracterizar esse momento que está começando a despontar, né? O agro 4.0, empreendedorismo 4.0, educação 4.0 e tal, são designações para apontar esse momento de transição na direção de novos sistemas aplicados. O agronegócio brasileiro, como eu ia dizendo, é um exemplo de um agro 4.0, né? Nós somos o segundo agronegócio mais competitivo e o que mais cresce no mundo. Nosso país é uma potência agrícola graças a altos investimentos em tecnologia. Os tratores nas lavouras, principalmente as lavouras de soja no Brasil, são equipados, por exemplo, com dispositivos eletrônicos, sensores, tá certo? Capazes de identificar no solo ervas daninhas. E ao identificar essas ervas daninhas, existe ali um dispositivo para borrifar nelas o pesticida, né? Para sua eliminação, né? Então, veja, isso tem uma repercussão grande nos custos da prevenção de pragas nas lavouras, né? Nesse trabalho aí de detecção e eliminação de pragas a partir de defensivos agrícolas,
né? Além de uma diminuição grande de custos, né, na aplicação do produto, você tem uma eficiência muito maior no combate àquela praga, tá certo? Além de impedir a contaminação não só do solo, como também da própria lavoura com aquele produto químico, né? Então você vê que tudo isso causa uma mudança radical na estrutura. Então, por exemplo, nossa agricultura é uma das mais competitivas do mundo, graças à forte introdução de tecnologias no campo, né? Então, esses sistemas, eles são desenvolvidos a partir de tecnologias digitais. Segundo o Fórum Econômico Mundial, essa fase da Revolução Industrial, tá certo? É considerada não uma continuidade das fases anteriores, como foi historicamente a evolução, né? Teve a primeira fase, aí teve uma continuação na segunda fase, uma continuação na terceira. Essa quarta revolução industrial, ela rompe de forma abrupta com todo o sistema anterior. Tamanho o alcance e os impactos das transformações provocadas nesses sistemas, né, no sistema anterior. Então, por exemplo, uma das tendências da indústria 4.0 é ter fábricas 100% automatizadas, por meio de sistemas ciberfísicos, ou cyberfísicos, né? Sistemas compostos por elementos computacionais colaborativos com o intuito de controlar as entidades físicas, controlar toda a linha de produção, fica sob controle automatizado. São marcas aí dessa quarta revolução industrial, que tem implicações sociais, econômicas, implicações no mercado de trabalho, né? Implicações profundas na educação. Então, as marcas da quarta revolução industrial são em várias áreas, né? Nanotecnologia, neurotecnologia, inteligência artificial, robótica avançada, incluindo aí drones, né? Incluindo aí impressões 3D, né? Então nós temos uma mudança muito forte puxada por essa revolução industrial, que é promovida por essa transformação completa na matriz tecnológica que sustenta, né, o mundo do trabalho, o mundo produtivo, tá certo? Vários países, então, como a gente colocou, já estão vivendo essa realidade. Segundo o mesmo Fórum Econômico Mundial, países como Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Israel, né, estão vivendo isso em muitas áreas, tá certo? E aí, gente, nós chegamos de forma mais objetiva ao tema da nossa aula, que é questionar o impacto disso na educação. Como tudo isso tende a modificar as formas de ensinar e aprender. Essa realidade tem influência muito forte nas formas como nós, educadores, precisamos desenvolver nossas práticas docentes. Historicamente, a educação se modifica de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade, né? Então, novas necessidades socioeconômicas, políticas, vão influenciar novas práticas educativas. É nesse sentido que o papel da escola está sofrendo uma pressão muito grande por mudança, né? Na verdade, a educação tende a responder às demandas que sofre, vindas da sociedade. Isso ocorre sempre com um certo retardo, né? As mudanças vão ocorrendo, a sociedade começa a demandar novas práticas educativas em função das mudanças, até que o sistema educacional
começa a responder de forma adequada a essas demandas. Isso tem um retardo, né? Então, a dinâmica dessas mudanças é muito grande, é muito rápida, né? E é muito difícil que o sistema educacional acompanhe isso. Essas demandas se originam dessas transformações que ocorrem na estrutura da vida social das pessoas, como provocadas pelo que a gente viu até agora, tá? Agora, é muito difícil, né? Porque envolve o sistema, para dar conta disso, precisa de mão de obra qualificada. E esse é o ponto-chave da nossa questão. Precisa de professores preparados, né? Na verdade, precisa de criar novos cursos, introduzir mudança nas grades dos cursos, tá? E o sistema tenta acompanhar essas mudanças e tenta responder a elas, mas realmente não é fácil. Alguns países conseguem fazer isso melhor do que outros, tá? Quanto mais rápido o sistema educacional for capaz de responder a essas demandas, mais rapidamente a sociedade será capaz de incorporar essas novas tendências e de se inserir no mercado de forma produtiva, de forma dinâmica, né? Tornando a sociedade como um todo mais próspera. No nosso caso, nós nem conseguimos acompanhar as mudanças demandadas pela terceira revolução industrial e já estamos vivendo demandas fortíssimas da quarta revolução industrial. Ou seja, o nosso delay, o delay do sistema educacional brasileiro em relação à resposta que a sociedade espera está se intensificando, está aumentando, né? Esse retardo está aumentando, diminuindo a distância, né, que nos separa daquilo que seria ideal. Evidentemente que essa resposta, pessoal, não deve ocorrer à margem de uma reflexão crítica da realidade, ou não deve ocorrer provocando um custo excessivo, né, ao próprio homem, à própria sociedade, custo que sempre recai sobre os mais fracos, né, sobre os mais humildes. No caso, por exemplo, o professor, né? Na verdade, a demanda recai muito sobre o professor, a cobrança é muito em cima do professor, e nós sabemos que o professor ele é o último dessa cadeia, né? Nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso com a necessidade de mudanças, mas o sistema precisa nos dar condições para vivenciar isso e para realmente poder dar essa resposta, né, que se espera de nós. E aí, e o professor 4.0, o que realmente precisa, o que se espera dele? Primeiro, um amplo letramento digital. E aqui nós chegamos ao letramento digital novamente. Nós voltamos ao ponto ali onde iniciamos, né? É necessário esse letramento digital para que o professor possa minimamente dar conta dessa necessidade, dessa realidade. Investimento em formação continuada, né? O professor precisa separar um tempo para investir em formação continuada e precisa modificar as suas práticas pedagógicas, introduzindo metodologias ativas, introduzindo metodologias que possam fomentar uma nova prática, fomentar uma nova vivência, né, pedagógica. Ou seja, ele precisa ser capaz
de ler o universo digital próprio dessa indústria 4.0, né, necessário para o exercício hábil da sua prática docente, e isso implica em dominar as ferramentas digitais que sejam essenciais, né? Esse ambiente, como falamos, é dinâmico, o professor precisa estar cada vez se envolvendo de forma mais intensa nesse processo. O evento, por exemplo, da pandemia e a necessidade de migração para o modelo híbrido, né, de educação mais intensamente mediado pelas tecnologias, mostrou a fragilidade de professores e alunos nesse processo, né, fruto de uma formação deficitária, vamos dizer assim, né, tanto formação inicial como também formação continuada, né. A educação 4.0, ela se baseia num conceito de learning by doing, né? Aprender fazendo, né? Na verdade, ela tem relação com várias metodologias ativas. Ensino híbrido, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, em desafios, ensino baseado em projetos, né? São metodologias ativas que estão muito relacionadas, por exemplo, com a robótica educacional, né? A robótica educacional é um exemplo de recurso pedagógico que adota os conceitos incorporados por essas metodologias. Bom, pessoal, até aí, como é que estão as coisas? Vocês estão acompanhando? Tô. Qual né? Mas o problema era no seu microfone, não? Era no seu fone? Mas por que... Certo. Veja, a nossa aula, eu fico mais tranquilo sempre, porque nossa aula é gravada, né? Então, tudo que a gente está... Não, porque eu gravo com outro sistema. Eu gravo, eu gravo com outra ferramenta. Eu não gravo com a ferramenta da própria videoconferência, não, porque aí corre muito risco. Justamente corre muito risco. Aí, para evitar o risco, eu gravo com outra ferramenta. Isso, veja, na verdade, nós já estamos vivendo uma demanda muito grande a partir desse contexto da indústria 3.0, né? Da indústria... Isso está se intensificando. Exatamente, isso está se intensificando, né? Na verdade, a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, já provocou todas essas demandas que a gente está vivendo e não fazemos uso. Porque, na verdade, essas ferramentas elas estão disseminadas no mundo, né, pelas grandes empresas de tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem um monte de tecnologia que o Google oferece, né? E o Google já oferece isso há muito tempo, há bastante tempo. Na verdade, essa indústria da alta tecnologia, ela começou a partir dos anos 2000, né? Então, tem muito pouco tempo para isso se disseminar como uma prática social. Não é muito tempo. Você tem aí 20 anos para que todo esse arsenal tecnológico
né, seja absorvido pela sociedade, isso aí é difícil, isso não é assim, de uma hora para outra. Exatamente, ou seja, desde 2000 a gente vem, as empresas de alta tecnologia já produzem, né, ferramentas 4.0, já produzem ferramentas poderosas que facilitariam tudo isso que nós estamos vivenciando hoje na marra, né? Mas já estava lá, estava disponível realmente, como você falou, né? Estava disponível e a gente não lançava mão disso. Hoje a gente está lançando mão por uma questão de necessidade, né? Veja o que acontece. Vamos caminhar um pouquinho aqui, a gente já está chegando ao fim, né? A questão que se levanta é sobre quando a escola vai se adaptar a essa realidade. Ó, nós estamos vivendo esse momento e esse ano, por exemplo, foi um ano perdido para a educação básica. A educação pública, educação básica, perdeu esse ano, de toda a sociedade. Isso, veja bem, é uma realidade. Nós vivemos isso e olha que a gente vem, né, há muito tempo, inclusive com governos mais progressistas, né, com uma posição mais progressista e tal, que nunca atenderam a essas demandas, né, também. Ou seja, nós vivemos uma realidade muito difícil hoje, né? Por exemplo, meu trabalho é com robótica educacional e eu estou fazendo um estado da arte, levantando na literatura científica tudo o que foi feito no mundo inteiro em relação à formação de professores para uso da robótica educacional, né? Eu estou fazendo um levantamento geral disso. Isso é muito novo. Para vocês terem uma ideia, nenhum trabalho científico foi publicado antes de 2010 sobre formação de professor em robótica educacional no mundo inteiro. Só a partir de 2010 começou a se pensar nessa necessidade, né? Então, nesse levantamento que eu estou fazendo, por exemplo, os problemas são muito parecidos. Os nossos problemas são muito parecidos com o problema de outros países desenvolvidos, né? Como, por exemplo, os países da Comunidade Europeia. Agora, o que eles têm é uma estrutura muito melhor. Eles têm isso aí facilita muito, né? Facilita muito. As dificuldades para formar o professor são muito parecidas com as nossas. A deficiência de mão de obra qualificada, por exemplo, para introduzir a robótica como um recurso mediador do processo educacional, é muito parecido com o nosso, né? Só que eles têm uma estrutura educacional muito mais organizada, muito mais desenvolvida, né? Melhor, quer dizer, o professor ele acaba tendo melhores condições para se qualificar. Essa que é a grande diferença, né? Essa que é a grande diferença. Os problemas são parecidos, mas as soluções são diferentes. Tá certo? As soluções são mais fáceis em alguns países do que em outros. Embora que nós tenhamos trabalhos muito interessantes acontecendo, mas é pontual. Em vários países, eu estou analisando os trabalhos e tal, em vários países existe uma política pública já estruturada, já bem organizada, bem delineada para atender essa demanda, para atender essa necessidade. Você entende como é que é? Então, ou seja, a mudança rumo à educação 4.0 nós temos, na verdade, um instrumento de partida muito interessante, né? Nós temos um instrumento de partida muito interessante, que são as próprias
que é a própria BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, que complementou e atualizou o Plano Nacional de Educação, né? Tem um conjunto de orientações que são muito pertinentes e apontam para essa educação 4.0. O documento que define, né, as normas, as diretrizes para o ensino, a aprendizagem, que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por área do conhecimento, né, já apontam nessa direção de uma educação, realmente uma educação de ponta, uma educação 4.0. Por exemplo, as competências, né, gerais exigidas pela BNCC, as 10 competências, né, conhecimento, para aprender a lidar com a realidade, continuar aprendendo, colaborar com a sociedade. Você veja, tudo isso já são normas, um arcabouço normativo que já apontam já atendem essa expectativa, né? Pensamento científico e crítico, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas. Olha só como é bem interessante tudo isso, né? Repertório cultural para participar de práticas diversificadas na produção artístico-cultural, comunicação para expressar-se, partilhar ideias, formações, experiências, produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo, cultura digital, né? Uma das 10 competências, a 5ª competência é desenvolver a cultura digital, né, para comunicar-se, para expressar e produzir informação e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria, né, usando as linguagens digitais, né, trabalho e projeto de vida para entender o mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade, responsabilidade. Olha, tudo isso são ou seja, em relação à estrutura normativa, nada precisa ser feito. Nós temos normas muito bem elaboradas. Nós temos uma orientação oficial que está muito bem encaminhada. O que precisa é a condição para efetivamente colocar isso em prática, para fazer essas mudanças, para operar essas transformações, né, nessa realidade que nós vivemos. Ok, pessoal? Então, há uma percepção clara quanto às vantagens de você inserir essa alta tecnologia no contexto da educação. Todo mundo percebe que isso é vantajoso, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do próprio ensino, né? da própria prática pedagógica. É muito interessante. Só que isso implica em mudanças bastante profundas, principalmente no perfil desse professor e no perfil também do aluno, porque, veja, as fragilidades não são só do professor, são do aluno. Nossa colega falou que as deficiências são grandes, tem gente que não tem uma tecnologia de qualidade, tal coisa, mas muitas vezes, se você for ver a realidade dessas pessoas, não é uma realidade financeira que impeça isso, mas é uma questão de prioridade, muitas vezes. Eu conheço muitas situações assim, né? Em que a pessoa comprou um computador, vou deixar isso, deixa para lá, né?
eu vou comprar um sapato novo, pô. Eu tenho uma baladazinha para ir, não sei o que e tal. Então, ou seja, vai adiando investimento em áreas que são fundamentais, né, que são essenciais. Evidentemente que existem casos realmente de necessidade, mas não são todos, tá? Muita gente faz opção por adiar um projeto, né? Faz uma opção por adiar, cria resistência com as tecnologias, começa a desenvolver resistências, ok? Então tudo isso precisa ser vencido, especialmente, né, por nós que estamos na academia, que estamos querendo nos desenvolver, querendo avançar no conhecimento das coisas e tal, precisamos vencer essas limitações. Bom, pessoal, essa era a reflexão que a gente tinha para hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu penso que ela teria cabido muito melhor como uma atividade, como uma reflexão introdutória a tudo que nós vimos, mas eu acho que houve tempo ainda para a gente retomar isso, e eu acho que valeu a pena. Ok? Oi. Na próxima a gente... Oi? Quarta mesmo. Quarta mesmo. E aí na próxima pode ser que a gente tenha na quarta e na sexta, ou na quarta e na quinta, vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá certo? Se for necessário esse quarto encontro, né, nesse bloco, eu acho que vai ser necessário. Tá bom? Então, gente, por hoje é só essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu ver aqui algumas mensagens. Acredito que é preciso ter adaptação de todo o grupo escolar, inclusive com a comunidade. Hoje só se fala em voltar às aulas presenciais, mas não se pensa em como receber os professores e funcionários enlutados, de ter acompanhamento psicológico. Só existiria... Gente, o problema todo é que esse isolamento social, no meu ponto de vista, ele acaba sendo problemático também, entendeu? Muita gente acaba desenvolvendo traumas profundos em função desse isolamento, em função dessa condição de ficar trancafiado dentro de casa e tal. Tem problemas muito sérios por conta disso, não é por conta do vírus, não, é por conta, muitas vezes, do isolamento, tá? Então, tudo isso tem que ser... Eu acho que é complexo demais essa problemática, é muito difícil. Ok, Renê, tudo tranquilo, obrigado aí, né? Eu espero que a gente possa, na quarta-feira que vem, dar continuidade a essas reflexões que a gente tem feito, são todas muito importantes. Na quarta-feira eu estou separando um material bacana para a gente trabalhar. Pode ser que eu lance uma pequena atividade lá para que a gente compartilhe algumas ideias sobre isso que a gente colocou aqui, tá? Se for o caso, vocês vão ver ao longo da semana e eu aviso melhor na quarta-feira que vem. Um grande abraço a todos, nos vemos quarta-feira. Boa noite.